Boa noite, irmãos. Aqui é o irmão Pablo, né? Estamos aí nesse momento aí mais de um culto online, um estudo bíblico dessa quarta-feira, né? Que Deus possa estar falando no nosso coração através das mensagens, através dos cânticos e através desse estudo maravilhoso que tem abençoado nossas vidas, né? Através do pastor, né? Então que nós possamos estar com nossos corações abertos, nossa alma, para poder ouvir o que Deus tem a falar em nossos corações, ok? Então, nesse momento, nós iremos fazer uma oração com nossa irmã Solange. Boa noite, igreja. Nós vamos orar pelo culto de quarta-feira, pela leitura da palavra, pelas famílias, pelos que estão enfermos, enfim, vamos orar para que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e guardar em nossos corações. Oremos. Grande Deus, na Tua presença estamos, queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor Deus, de cada um servo Teu, Senhor Deus, desta igreja, Pai. Esteja abençoando o mensageiro desta noite, que ele possa trazer uma mensagem orientada e guardada somente por Ti, Senhor Deus. Que ele possa ser usado, como outras vezes já foi, para falar do Teu amor, da Tua infinita misericórdia para os Teus servos, que precisam tanto, Deus, ouvir a Tua palavra, que precisam tanto, Senhor Deus, de servir cada vez melhor, Senhor. Esteja, Deus, com cada enfermo, Senhor Deus, da Tua igreja, famílias enlutadas, Pai de amor. Que o Senhor possa estar abençoando cada um com a Sua paz, com a Sua infinita misericórdia, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, que possamos sair deste culto um pouco mais, Senhor Deus, de conhecimento da Tua palavra, com mais um pouco, Senhor Deus, de conhecimento para Te louvar melhor em espírito e em verdade. Nós te pedimos essas coisas, já Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Agradecer a irmã Solange, muito obrigado. Nós iremos agora fazer uma leitura no livro de 2 Coríntios 1, do 3 ao 11. 2 Coríntios 1, do 3 ao 11. O título é Consolados para Consolar. A palavra de Deus diz: que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhe esse mesmo consolo que Deus nos deu. Podem estar seguros de que, quanto mais suportamos sofrimento por causa de Cristo, mais Ele derramará sobre nós o seu consolo. Se sofremos, é para levar-lhes o consolo e a salvação de Deus. Mas em nossa dificuldade, Deus nos tem confortado, e vocês também receberão forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso conforto. Vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos, a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. E Ele nos livrou e nos salvou de uma morte terrível. Sim, nele temos colocado a nossa esperança e esperamos que Ele continuará a livrar-nos. Mas vocês também precisam ajudar-nos, orando por nós. Muita gratidão e louvor serão oferecidos a Deus por vocês, por causa de respostas às orações feitas a favor
da nossa segurança. Amém? Então que essa palavra possa falar ao coração dos irmãos, que nós possamos confiar nesse Deus, né? Onde foi descrito por Paulo, né? A igreja de Corinto, que nós possamos confiar nesse Deus e confiarmos nas orações dos irmãos, né? Nós orarmos com fé ao nosso Deus para nos dar conforto e consolação, que nós possamos ajudar ao próximo, assim como Deus nos abençoa e nos ajuda. Amém? Nós iremos agora cantar o hino 169 do Cantor Cristão. Bom, irmãos, agora nós iremos fazer uma leitura em Deuteronômio 12, 28. Deuteronômio 12, 28. E a palavra de Deus diz: procure obedecer rigorosamente a todas essas palavras que estou dando a vocês. Se fizerem o que é certo aos olhos do Senhor, o seu Deus, então tudo correrá bem para vocês e para os seus filhos para sempre. Amém? Agora nós iremos dar oportunidade a um solo musical com a nossa... Quando eu te falar de tristeza e solidão, de desesperança, abandono e ilusão, você vai dizer que é só uma canção, são só palavras. Sim, é uma canção, mas de alguém que já sofreu, que conhece a dor e o lugar de onde ela vem. Eu não vou deixar você morrer assim, essa agonia eu já conheço bem. Quando a minha dor sufocou meu coração, tive que escolher entre a fé e a emoção. Preferi confiar em pessoas como eu. Quanto sofrimento me aconteceu, todo meu orgulho, toda minha emoção, eram dois caminhos que formavam uma cruz. Descobri a fé, minha vida floresceu. Eu não vou deixar de te falar do amor de Jesus.
Quando a minha dor sufocou meu coração, tive que escolher entre a fé e a emoção. Preferi confiar em pessoas como eu. Quanto sofrimento me aconteceu. Todo meu orgulho, toda minha emoção, eram dois caminhos que formavam uma cruz. Descobri a fé, minha vida floresceu. Eu não vou deixar de te falar do amor de Jesus. Amém. Nós iremos agora fazer uma leitura no livro de Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, 8. E a palavra diz: a erva seca e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus dura para sempre. Amém? Nesse momento vamos fazer uma oração. Irei fazer uma oração entregando a palavra ao pastor, que irá falar sobre um estudo muito proveitoso e maravilhoso para os nossos corações. Amém? Pai querido, Pai amado, oramos a Ti, Senhor Deus, te agradecendo, Senhor Deus, por todos os momentos, todas as dificuldades, todas as alegrias, pois tudo isso é para o crescimento e engrandecimento dos Teus servos e que nós possamos estar sempre glorificando o Seu santo nome, Deus, em todos esses momentos, Pai. Então nós estamos aqui como igreja, Pai, para aprender mais de Ti nessa noite, que o Senhor possa estar usando o Teu servo pastor, Senhor Deus, que Teu servo possa ser usado por Ti para falar aos nossos corações, Pai, como o Senhor tem feito diariamente, meu Senhor. Obrigado, Deus, Paizinho querido, ser conosco, continue nos abençoando, nos livrando do mal e nos abençoando com a Sua palavra poderosa, Pai. Louvado seja o Seu nome, obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. O pastor está com a palavra. Eu quero convidar a você que separou esta noite para participar deste culto que nós tributamos ao nosso Deus. Nós estaremos nesta noite trazendo algumas informações nesse início do culto que julgamos necessário para a igreja e logo após então nós passaremos ao estudo da Palavra de Deus, aquele em que já Deus colocou no meu coração para ministrar ao teu coração. Mas nós queremos iniciar agradecendo a Deus, porque o Senhor tem, nesse tempo da igreja, nos abençoado de forma maravilhosa, de forma graciosa. E a igreja tem cumprido o seu papel, né, e tem realizado as suas atividades normais de culto, como programamos, né, nesse tempo de afastamento do templo da igreja. Então eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos, às irmãs que têm cooperado para que a igreja não parasse as suas atividades, mas permanecesse realizando. Cada irmão, cada irmã tem sido bênção, tem sido útil para que isso venha a acontecer. Eu quero convidar a você, em casa, onde estiver, se estiver acompanhando o culto, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais este dia, por mais esta noite, por mais este culto em que nós estamos tributando ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, muito obrigado por esta noite, muito obrigado, Senhor, por este momento, Pai querido, em que estamos iniciando este culto, ó Deus, culto de estudo bíblico da Tua Palavra. Deus querido, em que
o tempo que vamos estar juntos, ó Deus, possa ser precioso, ó Senhor, e o Espírito Santo possa conduzir os nossos corações, as nossas mentes, Senhor Deus, para estarmos meditando, ó Pai, e aprendendo um pouco mais da Tua palavra nesta noite. E este culto, Senhor Deus, possa fazer bem a todos nós, desde o menor, da criança, até nós os mais velhos, ó Deus. Sejamos abençoados através da Tua palavra. Abençoe a Tua igreja, Senhor Deus, onde estiver, em casa, Pai querido, no trabalho, Senhor Deus, em viagem, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a igreja do Senhor Jesus, para que ela possa estar sendo, ó Deus, guardada, orientada, e as suas necessidades possam estar sendo supridas através do Espírito Santo do Senhor. Fique conosco, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis, ó Deus, à Tua palavra nesta noite. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Usa-nos, ó Deus. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmão, nós queremos trazer algumas informações aos irmãos. Nós estamos estudando as possibilidades, se não houver nenhuma mudança, de voltarmos às atividades da igreja no primeiro domingo do mês de julho. Me parece, se eu não estou errado, que é o dia 8. E se assim for, nós estaremos voltando às atividades de culto presencial, mas eu preciso das orações dos irmãos, eu preciso que os irmãos, aqueles que também estão desejosos que isso venha acontecer, esteja dando a sua opinião. Não podem também dar a sua opinião. Não há nenhuma dificuldade. Nós agradecemos a Deus pela maneira amiga, pela maneira fraterna, carinhosa em que nós convivemos. Então, se o irmão tem alguma ideia, nós recebemos de coração para que o trabalho de Deus possa ter a sua continuidade de forma em que Deus seja glorificado. Então, o que nós estamos planejando? Nós estamos planejando, vamos reunir com alguns irmãos, vamos dividir os bancos, as famílias, casais em que forem assistirem o culto, por certo, podem sentar juntos. E aqueles que forem famílias diferentes, por certo, sentarão separados. Nós vamos estudar lá no santuário, vamos colocar as coisas em ordem lá dentro do santuário, vamos comprar um aparelho para que possa medir a temperatura daqueles que vão adentrar os santuários, vamos colocar álcool gel à porta para que ninguém vai entrar sem passar álcool gel nas mãos, ninguém vai entrar sem estar usando realmente também aquilo que é necessário, aquilo que o protocolo nos recomenda. Então estaremos atendendo todo o protocolo em que a saúde tem nos pedido. A máscara será necessário também, vamos ter máscara lá sobrando, porque se aparecer alguém sem máscara, nós vamos fornecer para que a pessoa possa, assim, participar da atividade do culto conosco. Então, irmãos, esse é o primeiro aviso que eu quero deixar com os irmãos. Eu estaria acertando o momento com alguns diáconos, mas talvez aquele que puder, quiser, nós estaremos lá ao santuário e arrumando de forma em que possamos estar seguros, cada um na separação conforme é solicitado, 1,5 metro, e assim nós daremos início, conforme até mesmo a recomendação não só das autoridades sanitárias, mas também da nossa própria Convenção Batista Brasileira, da nossa OPB, Ordem dos Pastores. Então, assim será feito. Muitas igrejas já deram início às suas atividades. Nós temos informações de igrejas que já começaram, exemplo de Banco de Areia, Jacutinga havia começado, Chatuba,
Memorial Missionária, Ebenezer. Todas essas igrejas já começaram as suas atividades, Boas Novas, e nós estamos então aguardando o momento que Deus vai nos orientar com os irmãos, então nós daremos início às atividades da igreja. Então eu quero contar com a boa vontade dos irmãos, quero contar assim que os irmãos estejam nos ajudando para que a gente possa fazer isso no momento certo para louvor e glória do Senhor. Um momentinho, por favor. Então, como estava falando, nós estamos programando e, por certo, pretendemos e assim fazer, dar início nesse primeiro domingo do mês de julho. Mas eu quero também aproveitar a oportunidade para trazer a minha desculpa aos irmãos, que no culto de domingo, quando falávamos com respeito à ação do Espírito Santo, esse dom maior, dom que permanece, o amor, ao momento da nossa fala, nós falávamos com respeito a pessoas em que, com certeza, não é a ação do Espírito Santo. Pessoas em que tem, muitas vezes, né, a pretensão de aparecer, de demonstrar que sabe, e nós usamos a palavra em que certa seria gabolice, né, que seria o elemento que é gabola, segundo o dicionário. E nós colocamos um A no lugar do O, gabalice. Na realidade, é gabolice. Nós sabíamos que era gabolice, foi apenas uma distração, algo que nos levou a falar gabalice, mas é gabolice. E alguém pode dizer assim, mas essa palavra existe? Existe sim. Existe e está lá no dicionário, o elemento gabola, o elemento em que, eu diria, ele usa muito o eu. O eu é frequente no seu procedimento. Então, mas existem outros sinônimos que são também oriundos da palavra gabola, né, em que poderíamos citar, né, as pessoas fanfarronas, né, pessoas que contam vantagem, entendeu? E existem muitos. Existem pessoas com esse comportamento que não é o comportamento do fruto do Espírito Santo. Deus não é fruto do Espírito Santo. Existe pregador gabola, existe muitos pregadores que são gabola. Após pregar, ele mesmo faz elogio da sua própria mensagem. Eu conheci um em que ele, algumas vezes, após a pregação, ele mesmo dizia assim, eu arrasei. Então, é uma gabolice, é um elemento gabola. Existe músico gabola, músico que ele é o melhor. Ele é aquele em que se gaba da sua habilidade no teclado, no piano. Então, existem muitas pessoas que são gabola, na verdade. Existe até pessoas que oram, que são gabolas, entendeu? Se gaba de orar bonito, se gaba de orar longo tempo. E eu lembrei daquele fariseu que era um verdadeiro gabola, que disse que ele não era igual ao outro, que ele fazia e acontecia. Então, eu quero pedir desculpa pela minha linguagem, um pouco fora do contexto, que na realidade eu queria me expressar, dizer que era gabolice, que vem da palavra gabola, do elemento que se gaba, entendeu? Eu me lembro que desde o meu tempo de criança, eu ouvia meus pais e a minha mãe muitas vezes dizer para os meus irmãos, fica gabando aí não. E, então é isso que eu quero pedir desculpa, mas trazendo essa palavra para dizer aos irmãos que existe sim a palavra gabola, gabolice, esta pessoa, como aquele fariseu,
que até mesmo na oração se gaba de orar bonito. Eu conheci um pastor em que ele dizia que há pessoas que acham que fala tão bonito, se gaba da cultura, do conhecimento, e expressa de forma tão clássica, de forma tão estranha. Ele disse que é possível que nem Deus entenda o que essa pessoa quer dizer. Então, foi isso que nós estávamos falando. Isso não faz parte do contexto daquele que realmente recebeu do Espírito Santo esse dom maravilhoso que é o dom do amor. O dom do amor, ele coloca sempre em vista a necessidade, valoriza o outro. Tá? Que Deus nos ajude a não sermos assim, mas termos esse dom do Espírito Santo que nos abençoa tanto, que é o amor. Permanece a fé, a esperança e o amor. O maior desse é o amor. Na lição do domingo passado, houve um assunto na lição, no segundo ponto, em que o professor, o diácono Alfredo, ficou um pouco preocupado e eu também. Depois nós conversamos com respeito àquele ponto da lição e assim discordamos do autor da lição em um momento em que ele fala com respeito às igrejas contemporâneas. Ele vai dizer que as igrejas contemporâneas, elas são igrejas mundanas. E como não havia um ponto explicativo por que ele estava usando essa expressão, igrejas contemporâneas mundanas, e o diácono então me perguntou se eu concordava. Eu disse a ele, irmão professor, eu não concordo, porque eu faço parte de uma igreja contemporânea, uma igreja de um tempo contemporâneo. Tá? Todas as igrejas nossas estão dentro desse tempo contemporâneo. E não tivemos uma conclusão, a razão porque o autor usou essa expressão. E o diácono Alfredo, muito cuidadoso, ele decidiu fazer contato com a nossa convenção para que pudesse chegar a uma conclusão, porque o autor estava considerando as igrejas contemporâneas e igrejas mundanas. E o nosso coordenador da convenção o atendeu muito bem, nós já a conhecemos, e ele então disse para o diácono Alfredo, professor, que ele não havia atentado para esse ponto da lição, porque a igreja em que ele pastoreia estuda uma outra literatura. Mas ele garantiu ao diácono em que a palavra do professor, com respeito a igrejas contemporâneas, não falava a respeito das igrejas nossas. Das igrejas nossas. Apesar de estar dentro desse pensamento que nós vivemos um tempo contemporâneo, mas ele estava falando de uma denominação que se intitula Igreja Cristã Contemporânea. Igreja Cristã Contemporânea, organizada no ano 2006. No ano 2006, em que tem templos em várias cidades do Rio, tá? Nosso estado. Tem templo em São Paulo, tem templo em Minas Gerais. Então, é uma denominação que surgiu que não faz parte do contexto das nossas igrejas, porque a doutrina desta igreja cristã contemporânea fere os ensinamentos bíblicos, entendeu? Então, ela, na realidade, pela sua doutrina, pelo seu procedimento,
o seu caráter, ela na realidade é mundana. Podemos afirmar com todas as letras que é uma igreja mundana, igreja cristã contemporânea, tá? Então, não diz respeito ao tempo, a essa contemporaneidade de tempo, mas diz respeito a uma denominação em que foi organizada para acomodar comportamento de pessoas que são mundanas e praticam coisas diabólicas, tá? Então, se os irmãos quiserem conhecer mais esse pensamento, esse ensinamento, essa doutrina, por certo, em uma quarta-feira, em culto presencial, nós traremos algumas mais informações. Mas os irmãos querendo também saber quem é a Igreja Cristã Contemporânea, abre lá o Google, coloca Igreja Cristã Contemporânea, o irmão vai conhecer o procedimento dessa igreja, quem são os membros dessa igreja, quem eles recebem como membresia dessa igreja, qual é o comportamento desses irmãos, que não podemos chamar de irmãos, pelo menos, eles consideram que são irmãos, mas o comportamento não diz respeito de quem realmente é irmão, ok? Então essa é a minha última palavra aos irmãos, e nós vamos nesse instante então pensar naquilo que nós separamos, né, de forma bem sucinta para compartilhar com os irmãos, que é o estudo da palavra de Deus desta noite. E nós desejamos ao irmão, aquele que está conosco, que possa aprender bastante, tirar bastante proveito daquilo que Deus colocou no meu coração para falar ao teu coração nesta noite. Nós já oramos e agora nós vamos ler apenas parte do verso 15 do capítulo 2 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 15, nos diz que tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Esse é o texto que nós separamos para meditar com os irmãos nesta noite, com respeito um tema já conhecido, eu creio que temos também pensado nele em outras vezes, que é vocação. Vocação. Quando se pensa em vocação, alguns podem pensar que nós estamos falando na chamada para o ministério pastoral ou para o ministério diaconal. Não, eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando de uma chamada de Deus para servir a Deus no tempo da igreja para todos aqueles que foram alcançados por Jesus. Tá? Eu, quando fomos alcançados para Jesus, Deus nos chamou com uma vocação santa, uma vocação para servirmos a Ele. Um chamado de Deus com uma vocação para servirmos a Ele. Tá? Então eu quero dizer que isso é uma doutrina, doutrina cristã, vocação, chamada de Deus para o trabalho no reino de Deus. Tá, querido? Tá, irmão? Não é referindo a um ministério pastoral. Pode ser um chamado de Deus para servir no reino de Deus como tecladista, tá? Então, quando Deus nos chama para o trabalho no seu reino, nós precisamos entender que precisamos nos encaixar nesta providência divina que foi Deus que nos chamou pessoalmente para exercer essa vocação no seu reino, essa vocação na igreja do Senhor Jesus. Então, vocação significa chamado, chamado para servir a Deus, chamado para fazer algo
no reino de Deus. No reino de Deus. Logo, essa vocação foi alguém que chamou. E este alguém, logo, é Deus. É Deus. Então o texto que eu li diz que Deus chamou Adão, segundo lá Gênesis 2:15, e tomou, pois, o Senhor Deus o homem, Adão, e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar a terra. Essa era a vocação de Deus para Adão, antes dele pecar. Então Adão, ele deveria fazer isto com esmero, com carinho, com responsabilidade, porque Deus vocacionou ele, Deus chamou ele para fazer isto naquele tempo do início da formação do homem e na formação de todas as coisas. Então, eu quero reafirmar que esta doutrina da chamada de Deus, de vocação, é para todos os crentes, independentemente da sua cultura, independentemente da sua sabedoria, do seu grau de cultura, da sua, do seu aquisição material, não importa se você tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro, é uma vocação de Deus para você, tá? Então você precisa entender isto, tá? Então, se Deus te vocacionou para ser o porteiro da igreja, você deve fazer isto com muito carinho. Você deve fazer isto como você estivesse fazendo para glorificação do nome de Deus. É um trabalho que você está realizando para Deus. Não é para o pastor, não é para o diácono, não é para ninguém, mas é para o Senhor. Para o Senhor. Então, esta vocação mostra a importância de que nós entendemos a nossa participação no reino de Deus. Compreendemos isto. Então, essa vocação vai nos mostrar em que nós entendemos porque fomos chamados para servir a Deus. Fazer algo para Deus. E Deus, temos na parábola dos talentos, né? A uns Deus deu 10, outro Deus deu 5, outro Deus deu 2 e outro Deus deu 1. Então, você deve fazer dentro desse princípio, né, de mordomia de servir a Deus, compreendendo, tá? Você deve compreender que isso é para a glória de Deus. É para louvor e glória de Deus. Não é para sua glória, nem para a glória de ninguém. Então, devemos perceber também que a importância desse desempenho, desta vocação que Ele nos deu, que Ele nos concedeu, isso deve ser usado para abençoar as pessoas, tá? É para o bem de todas as pessoas que estão caminhando conosco e até mesmo daquelas que não estão caminhando, que estão ao nosso redor. Então elas também serão beneficiadas, porque Deus nos chamou para isso. É a tarefa de que nós vamos promover o bem para todas as pessoas. Então, essa vocação que Deus me deu, que deu a você, esse chamado de Deus, é para servirmos a Deus, aonde Deus nos colocar para servir. Se você está servindo a Deus, cumprimentando as pessoas que chegam à igreja, faça isso com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação, que você estará abençoando as pessoas e sendo abençoado. Então, queridos, provavelmente nós falaremos em outro momento com respeito a este chamado de Deus, essa vocação de Deus, que é para todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, são vocacionados, são chamados para uma obra santa, uma obra graciosa, grandiosa no reino de Deus. Então, que você faça isso, faça com toda a dedicação da alma, para que Deus seja glorificado e as pessoas sejam abençoadas.
a nossa maior alegria é abençoar as pessoas. Não é, na realidade, não é buscar bênção para nós. Nós queremos ser abençoados, mas também queremos que as pessoas que relacionam conosco, convivem conosco, nosso dia a dia, também sejam ricamente abençoadas. Nós fomos vocacionados em função das pessoas que estão sem Cristo e daquelas que já aceitaram Jesus, em que serve o reino de Deus conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a você realizar, você possa fazer esse trabalho, essa vocação santa que Deus lhe deu para louvor e glória do seu nome. Amém.